Ainda na quinta-feira, a Anvisa divulgou uma nota de esclarecimento para rebater afirmações feitas pelo governador de São Paulo, João Dória, sobre a possibilidade de Tucano impor a aplicação da Coronavac, mesmo sem aprovação legal da agência. Coronavac é a vacina chinesa contra o vírus igualmente chinês. Na nota, a Anvisa desmentiu o governador paulista. A agência destacou que eventuais aprovações por parte de instituições internacionais não significam liberação automática no Brasil de um medicamento ou de uma vacina, por exemplo. A Anvisa ainda destacou outro equívoco por parte de Dória, de que a Coronavac estaria com testes válidos na Europa e nos Estados Unidos. Abro aspas. A vacina Coronavac está sendo testada na China, na Turquia, na Indonésia e no Brasil, pontuou a agência. Além disso, a Anvisa divulgou o fato que põe em xeque o real estágio da Coronavac no Brasil. Isso porque a agência garante não ter recebido nenhuma fase de pesquisa clínica com seres humanos. Esse trabalho caberia ao Instituto Butantan, órgão vinculado ao governo paulista e responsável por produzir a vacina promovida por Dória em parceria com o laboratório Sinovac Biotech, da China. Nem mesmo o infectologista Davi Wipp, membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo e aliado de Dória, é a favor da vacina obrigatória. Abro aspas. Você não precisa obrigar, é um direito nosso e um dever do Estado oferecer, fecho aspas. Foi uma declaração dada por Davi Wipp hoje em entrevista ao Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Começo com você, Fiuza. O que você pensa aí a respeito dessa avaliação feita pela Anvisa, dessa resposta aí da Anvisa ao governador Dória, Fiuza? Só sobre o Davi Wipp, de fato o princípio está correto, né? Não é necessário obrigar, tem toda a possibilidade de esclarecimento, de tomada de decisão numa democracia, mas é mais do que isso. A enfermidade em si, o percurso dela, o quadro dela, não indica necessidade de vacinação da população total, né? O que ensejaria uma obrigatoriedade. Não há isso nem na taxa de letalidade, nem nos grupos que são atingidos. Então, é de fato um devaneio, é de fato uma motivação insondável, esta tese da obrigatoriedade. Vamos ver até onde ela vai. Sobre a Anvisa, o governador de São Paulo aparentemente decidiu tentar desautorizar o setor de saúde, a autoridade de saúde do país, né? Ele depois, Vitor, fez uma emenda à primeira declaração, dizendo que ele estava se referindo principalmente à validação da vacina por outras instituições no exterior. Ou seja, o governador Dória, nesse caso, se ele tem bons propósitos, ele está muito enrolado na maneira de expressá-los, porque não muda absolutamente nada ele dizer que se referia à validação, mas que esperaria a certificação pela Anvisa no Brasil. Porque se a validação for dada para uma instituição no exterior e a Anvisa não certificar, não adianta nada essa validação. Vale a autoridade de saúde brasileira, que aparentemente o governador, que é, através do Estado de São Paulo, sócio de um projeto de desenvolvimento de vacina, não poderia estar advogando dessa forma, porque suscita desconfianças de que o seu objetivo principal não é a saúde da população. Então, se ele quer se ater ao objetivo de ajudar a população, ele deveria refrear o seu assodamento, né, em relação a tratar uma vacina de forma tão precoce, preliminar, precipitada. E eu acho, Vitor, que o governador, nesse caso, está devendo uma declaração bem mais enfática do que essa que ele fez. Acho que a gente perdeu o contato rapidamente com o Fiuza. Daqui a pouco devolvo para ele para que ele conclua esse comentário. Antes, quero ouvi-lo também, Zé, a respeito disso, a declaração da Anvisa e essa resposta aí do Dr. Davi Wipp, médico que integra o Centro de Contingência contra o Coronavírus aqui em São Paulo, nessa entrevista que deu aí ao Jornal da Manhã, respondendo a nossa colega Adriana Reide, dizendo que não é favorável à vacinação obrigatória. Zé? Olha, este debate sobre a vacina atingiu, nesta declaração do governador João Dória, o ponto máximo, né? São duas incoerências.
A primeira é dizer que se pode aplicar a vacina aqui sem autorização da Anvisa. Isso não é verdade, isso é blefe, porque a Anvisa controla transporte. Eu acho que já está até ilegal o lote importado pelo governador, porque a função da Anvisa, que é uma agência independente do governo, não é uma parte integrante do governo, é como se fosse uma agência reguladora, uma autarquia especial. E o presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem: a Anvisa tem inteira liberdade para definir, através de critérios técnicos, qual a vacina a ser aprovada e qual a vacina a ser distribuída no Brasil. A Anvisa, e isso é legal, está regulamentado em lei, ela tem um controle total sobre a autorização de alimentos, bebidas, remédios, todos os medicamentos, maquiagem, produtos dermatológicos, todo tipo de produto que possa interferir na saúde. E a Anvisa tem que autorizar o uso, transporte, importação, venda e inclusive armazenagem. E nós sabemos que está aqui no Brasil um lote grande de milhões de doses da Coronavac que não foi autorizada pela Anvisa. Já é uma ilegalidade. Obrigar a vacinação, aí é um ponto que deve ser discutido no governo. Eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. O que eu venho alertando é que 3 pontos da lei garantem a obrigatoriedade. Primeiro, o ECA, que até pune com multa de 20 salários para o pai ou responsável que não vacinar o menor. É o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois, um decreto que regulamenta o Plano Nacional de Imunização. E por último, aquela lei rígida demais que foi elaborada por Sérgio Moro quando era ministro da Justiça, e o ministro da Saúde era o Mandetta, Henrique Mandetta. A lei fala na obrigatoriedade de vacina, de exames, obriga exames. É uma lei dura demais que tem que ser revogada. E o presidente deve tomar essa decisão. Porque ontem aqui na nossa transmissão, ele reafirmou que a vacina não será obrigatória e antecipou que ele não vai tomar a vacina. E mais, diz que só autoriza uma vacina a ser distribuída aqui no Brasil se ela for aplicada também no país de origem. Tem primeiro que aplicar no país de origem, é o que diz o presidente. E agora vamos à parte prática, à parte técnica. São 4 vacinas que estão aí disputando esta autorização da Anvisa. Se as 4 forem autorizadas pela Anvisa, presta atenção, se as 4 forem autorizadas, o Sistema Nacional de Imunização não pode se dar ao luxo de oferecer as 4 vacinas. Então, o cliente chegaria lá, o brasileiro, e perguntaria para ele qual a vacina que você quer. Aí o governo teria que ter mais de, eu calculo aí, 3 bilhões de doses, porque tem que distribuir e colocar à disposição em cada setor todas as 4 vacinas. E aí, eu quero essa, eu quero aquela. Não, é o governo que tem que assumir essa responsabilidade. Entre as aprovadas, escolher a melhor. Por que eu digo isso? Porque não são todas iguais. Algumas têm um sistema de armazenagem muito complexo, 70 graus abaixo de zero. Isso é muito, não é qualquer geladeira. Outra vacina são 2 doses, complica ainda mais. E outra tem um prazo de validade, um prazo negativo, um período negativo muito grande. Então, isso tudo dificulta. Ou seja, o governo vai ter que definir uma vacina. Não é o João Dória. Agora, eu queria alertar a vocês aqui para fazer um comentário mais amplo. Ontem, durante a fala do presidente Jair Bolsonaro, aqui nos Pingos nos Is, ele disse com todas as letras e colocando pingos em todos os is. Sugeriu que há um lobby em torno da Novavax, essa vacina chinesa. E disse que é negócio. Sugeriu ali que tem negócio e que tem dinheiro envolvido. Então, ficar muito atento exatamente nesse lobby, essa defesa exagerada de uma vacina que não foi aprovada ainda. Agora sim, o Fiuza já está de volta. Pode concluir, Fiuza. Não, só para arrematar o que eu estava dizendo no momento em que caiu a conexão,
é que o João Dória, se ele quiser justamente descaracterizar isso que o Zé acaba de mencionar, né? Que é uma sugestão de que ele estaria agindo mais como um sócio de um produto, né, de um empreendimento, do que como uma autoridade eleita e, portanto, encarregada de zelar pela saúde pública, ajudar a zelar pela saúde pública, respeitando os órgãos encarregados disso. Então, ele fez uma declaração que eu já mencionei aqui, que era, não, uma instituição no exterior pode validar, mas aí depende da Anvisa para fazer funcionar. Ele está querendo enganar não sei quem, né, com essa coreografia semântica. Não há, né, quer dizer, a decisão da validação no exterior seria inócua para aplicação no Brasil se a Anvisa não certificasse. Então, eu acho que o João Dória, como governador de São Paulo, se ele quiser deixar tudo bem claro em relação aos propósitos de espírito público que ele tem, eu acho que ele precisa voltar e afirmar a autoridade incontestável para definir qual vacina será aprovada, depois de todas as devidas etapas, com a devida eficácia atestada, com a devida segurança afetada, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se o governador não fizer esse esclarecimento cabal, ele vai deixar dúvidas sobre quais são os seus reais propósitos. Você, Ana. Mais uma vez, a gente discutindo aqui, né, Vitor, essa história de uma vacina que ainda não existe, que não tem uma comprovação científica. E a pergunta que a gente tem que fazer para o governador Dória e todas essas pessoas que querem obrigar a uma vacina que ainda não existe é o seguinte: se existe uma comprovação científica, se a vacina passou por todos os processos aí, todos os testes, por que não, então, convencer a população através da ciência e não através de uma obrigação, de uma imposição aí praticamente executiva, né? Uma canetada aí do governador. Não custa a gente aqui levantar as nossas suspeitas em relação a uma possível vacina, Vitor, porque por mais que essa vacina venha ao mercado aí de uma maneira até muito rápida, comprovando, como a Pfizer vem dizendo aqui nos Estados Unidos, que a sua eficácia chega agora a 98%, né? Antes era 95%, agora já está a 98%, a verdade, Vitor, é que os efeitos colaterais dessa vacina, eles ainda não são totalmente disponíveis aí e apresentados pela ciência, uma vez que vacinas, esses efeitos colaterais em relação a vacinas e cargas virais, eles são apresentados também ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa que também temos que prestar atenção, porque, como a gente vem sempre falando aqui, uma pessoa que passa de uma forma, de acordo, né, com a doutora Nilce Yamaguchi, o doutor Wong, né, que nós entrevistamos aqui, uma pessoa que passa de uma maneira assintomática pela doença, contraiu o vírus, passou de uma maneira assintomática pela doença, pela infecção, e aí coloca uma extra carga viral no seu organismo, isso pode ser letal. Então, além disso tudo, você obrigar a população a tomar uma vacina que não é aí certificada pelo maior órgão de controle aí na saúde do país, isso é muito perigoso. Então, dentro dessa pandemia, dentro desse ano, Vitor, que foi um ano muito difícil, né, um ano com muitas mortes no Brasil, no mundo, acho que o lado que a gente pode tentar tirar de proveito dessa pandemia é como essas máscaras aí estão sendo tiradas, né, arrancadas desses projetos de tiranos que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas também no mundo. A gente tem que observar e não esquecer, nas próximas vezes que votarmos, as pessoas, os governantes, os políticos que estão colocando aí os seus projetos tiranetes para fora da gaveta e mostrando aí que a liberdade do cidadão, o direito de escolha do cidadão,
é a coisa menos importante na lista deles.